Super Porto. Seguimos juntos. Guia do Clube. Coração Dragão. Corações que batem diferente, carregam memórias, conquistas, vidas vividas. Um fogo que atravessa o tempo, não se apaga, mesmo na saudade contida. Os que já partiram ainda sussurram histórias, entre lágrimas e sorrisos, entre ontem e amanhã. A chama ergue-se mais forte a cada memória, mais alto que o tempo, mais viva que o amanhã. É o pulsar da cidade, é o sentido do povo, é a alma de um clube que nunca se cala. Coração de dragão, orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa.
No encontro de todos na festa da paixão, rostos e vozes se unem numa canção, entre cores, bandeiras, sonhos e emoção, azul e branco no peito, viva a devoção. É o pulsar da cidade, é o sentir do povo, é a alma de um clube que nunca se cala. Coração de dragão, orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa. E mesmo quando o tempo levar quem amamos, a chama permanece, os lembramos no abraço de um amigo, no canto entoado. O dragão renasce, eterno e apaixonado. Sem memória, não há história. Sem memória, não há futuro. Super Porto. Seguimos juntos. Não nascemos todos no mesmo lugar. Mas há um lugar que nasceu dentro de nós. Uns vieram de Foz, outros de Campanhã. Há quem tenha vindo de longe, mas todos trazem o mesmo fogo no peito. Porque ser do Porto não se explica. Sente-se, sofre-se, vive-se. É fé que não esmorece. É um grito no silêncio quando ninguém acredita. Já choramos juntos, já nos perdemos nas sombras de derrotas amargas, mas foi aí, mesmo aí, que nos encontramos. Porque onde os outros desistem, nós resistimos. Onde outros viram as costas, nós apertamos os punhos. Esta comunidade não é só um grupo, é um abraço largo, feito de pedra e fogo. É chama que não se apaga. É Super Porto, que não deixa ninguém para trás. Aqui, a voz de cada um ecoa em todos. Aqui somos diferentes, mas falamos o mesmo idioma. O amor ao Porto. Não somos apenas adeptos. Somos corrente, somos muralha, somos povo. E, aconteça o que acontecer, seguimos juntos. Bem-vindos ao podcast O Covil do Dragão. As pessoas cada vez têm menos memória e ninguém se lembra, a não ser os que sofrem na própria pele. Nós, os do Porto, que trabalhamos denodadamente para alcançar os objetivos. Digo-se o que eu lhe vou dizer. Largos dias tem 100 anos. Vamos voltar a reconquistar o lugar que é nosso. Viva o Futebol Clube do Porto! 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 Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Covil do Dragão, o podcast oficial da comunidade Super Porto, este que é o episódio número 15 da terceira temporada. Eu sou o Bruno Garcia e é, como sempre, um prazer estar aqui convosco para mais uma grande conversa aqui sobre o nosso Futebol Clube do Porto. E antes de mergulharmos nos temas desta semana, deixo o habitual pedido de início do podcast. Se estão a assistir aqui pelo YouTube, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal Bruno Garcia FCP e ativem também as notificações. Esse simples gesto ajuda-nos a chegar a mais portistas e a manter viva esta comunidade que representa o Super Porto todos os dias. Recordo também que estamos em direto nas redes sociais precisamente do Super Porto e por isso podem deixar os vossos comentários e participarem na conversa, para também, se quiserem, colocar aqui questões aos nossos oradores e hoje aos nossos convidados
daqui a pouco vou apresentar. Recordo também que vamos estar logo a seguir no Spotify e também na Apple Podcast, se quiserem seguir o canal, é o canal Super Porto nessas duas plataformas. Esta semana temos aqui um episódio especial do Covil Dragão, uma vez que houve pausas para as seleções e a equipa principal do Futebol Clube do Porto não entrou em campo e por isso vamos aproveitar esta pausa e o evento se realizou no sábado, dia do clube, no estádio do Dragão, onde a comunidade Super Porto marcou presença e o Covil do Dragão, incluindo, teve o privilégio de subir ao palco para fazermos aqui também uma nota sobre aquilo que foi o dia do clube e hoje vamos então fazer aqui o rescaldo desse dia e vamos olhar para as emoções vividas nesse dia, para as palavras inspiradoras também de alguns ex-atletas do Futebol Clube do Porto e refletir um pouco daquilo que foi este dia do clube. Comigo, para falarmos sobre este tema, temos o Paulo Bizarro, um dos mentores e organizadores do Dia do Clube, que também esteve aqui a semana passada para fazer a antevisão precisamente deste evento, e temos Daniel Fontoura, uma voz da rádio, músico e portista apaixonado, que também esteve presente e viveu toda esta emoção deste dia, precisamente no Estádio do Dragão. Os nossos oradores, os nossos habituais oradores que hoje me acompanham, hoje são dois, neste caso João Pedro Barros, sócio do Futebol Clube do Porto desde 1994, jornalista do Jornal Expresso e antigo colaborador da revista Dragões, e também Joel de Sousa, sócio do Futebol Clube do Porto e cofundador da comunidade Super Porto, profissionalmente é coordenador de gestão e recuperação judicial. Dizer também aqui, como habitual nesta minha introdução, destacar aqui os nossos parceiros oficiais, neste caso a Betânia Sport TV, pelo apoio contínuo ao Covil do Dragão e à comunidade Super Porto. Vamos assistir agora aqui uns segundos de spot publicitário da Sport TV e depois entramos na conversa para olharmos então para o que foi o dia do clube. Sport TV, adere já na tua box. Muito bem, vamos então entrar aqui na conversa. Proponho aqui começarmos pelo Paulo Bizarro. Paulo, uma vez mais, boa noite, bem-vindo aqui ao Covil do Dragão. Tínhamos falado a semana passada que iria ser um evento especial, foi certamente um evento especial para todos. Uma pequena introdução, gostava de umas primeiras palavras tuas sobre aquilo que foi o evento de uma forma geral e como é que descreves aqui a atmosfera que se viveu no Estádio do Dragão. Boa noite, Bruno, boa noite aqui aos comentadores residentes e boa noite ao convidado Daniel Fontoura, que todos vocês, e isso para mim é um motivo de enorme orgulho, estiveram presentes no dia do clube. Portanto, também estou curioso para ver e ouvir a opinião de quem esteve, digamos, mais numa parte de assistir do que propriamente de participar, porque, como é fácil compreender, para mim é sempre um dia muito estressante, com muita coisa para resolver, muitas situações para tratar em cima do momento e, portanto, muitos dos painéis eu depois aproveito os vídeos que o Super Porto faz a posterior para os ver na íntegra, porque aí sim é que eu tenho a oportunidade de desfrutar desses momentos e, portanto, mais uma vez salientar o vosso excelente trabalho e a colaboração que dão, não só no pré-evento com a elaboração dos vídeos para o próprio evento, como depois no pós-evento, porque o evento não acaba no dia em que se realiza, há muito trabalho para fazer após a realização do evento, e aí também a vossa contribuição será fundamental para eu me inteirar mais de tudo aquilo que se passou no dia do clube, porque na verdade é um dia de muita entrega, são meses de trabalho que desculpa lá, já que estás a falar isso, desculpa interromper-te, eu por acaso estou-me a rever muito naquilo que tu estás a dizer, porque houve lá momentos em que nem sequer estava a ouvir os painéis e tive a oportunidade, como tinha lá familiares, tive a conversa com eles, o pouco tempo que também de estar em Portugal e falar com eles e eles diziam, tu não vais ouvir os painéis? Eu disse, eu vou ouvir isto tudo muito, muito mais tempo
para poder editar os vídeos e, portanto, revejo-me naquilo que tu estás a dizer. Certamente que serão horas também para poder ouvir com mais e poder desfrutar desses momentos, sim. Mas podes continuar. Não, Era só para verdade, dar esta nota. Sim, é verdade, o Bruno. O Dia do Clube também serve para isso. É um reencontro de muitas pessoas, de muitos amigos. Há pessoas que convivem nas redes sociais e depois é no Dia do Clube que se encontram pessoalmente e que põem muita conversa em dia. Daí nós promovermos também o almoço dentro do próprio evento, porque poderíamos optar por fazer um almoço livre em que cada um quisesse ir almoçar a qualquer lado e aí perdia-se um bocado essa essência, embora para nós fosse muito mais simples em termos logísticos fazê-lo assim, mas o Dia do Clube também serve para isso, para muitos reencontros, com muitas conversas e para as pessoas também passarem ali uns bons momentos de convívio. Uhum. Eu já te vou perguntar aqui quais os desafios que foram superados aqui neste Dia do Clube. Passar aqui agora ao Daniel. Daniel, boa noite, bem-vindo aqui ao Covil do Dragão. É também um prazer termos aqui como convidado. O Daniel, já no ano passado esteve no Covil do Dragão, começa a ser também uma imagem, a ver o Daniel presente no evento Dia do Clube. Eu gostava de perguntar que impressões tiveste deste dia, de mais um dia do clube, e gostava também que te apresentasse aqui brevemente, que embora a maior parte das pessoas sabe quem é o Daniel Fontoura, mas para aqueles que ainda não conhecem. Sim, olá, boa noite. Antes de mais tenho que fazer aqui este introito e agradecer e dar os parabéns à organização do Dia do Clube, que ano após ano tem feito este evento, que é uma coisa que já tem desde 2012, se não estou em erro. Portanto, já são muitos anos de Dia do Clube, muitos eventos, muita gente passou por lá, muitas organizações, muitas horas de trabalho e mais espetacular. E dou também os parabéns ao Super Porto, porque a parte do Dia do Clube isto é feito de adeptos para adeptos. Ou seja, isto é carolice das pessoas. É o tempo livre, é o trabalho, é a dedicação em prol do Futebol Clube do Porto. E quando nós vemos que, por exemplo, o Bruno veio da Suíça para o Porto só para organizar um evento e depois volta, isto tem que ser valorizado. E é bom ver que o próprio presidente, no Dia do Clube, valorizou isso e o esforço e o empenho, e acho que também Pinta Costa valorizava isso e também o resto da estrutura do Porto valoriza ano após ano aquilo que os adeptos podem fazer e a entrega dos adeptos e a dedicação. E isso é o mais espetacular e isso é impagável. E portanto, parabéns a vocês e obrigado também pelo vosso trabalho e por aquilo que têm feito ano após ano em prol do Futebol Clube do Porto e este amor que nos une, porque não há nada mais precioso do que isso. Quando as pessoas dedicam o seu tempo e dedicam a sua vida, a sua saúde, o seu tempo em família e abdicam disso tudo para estar dedicados a uma causa, e neste caso ao Futebol Clube do Porto, acho que isso que é o mais espetacular que pode haver e portanto eu gosto sempre de reforçar isto, sempre que vejo que há pessoas que têm este trabalho e que se dedicam, e portanto parabéns a vocês e obrigado pelo vosso trabalho, espero que continuem durante muitos mais anos, porque há sempre pessoas que não sabem nem o que é o Super Porto, nem o que é o Dia do Clube. Eu confesso que já, porque também vou seguindo algumas redes sociais e algumas notícias e coisas acerca do nosso clube, vou estando mais atento às coisas e já tinha ouvido falar do Dia do Clube há uns anos. Infelizmente não tinha conseguido participar por causa de datas e às vezes nem sempre é fácil arranjar agenda, mas há 3 anos o meu sogro, e eu falei-lhe mais ou menos isso, ele foi com os amigos e participou. O meu sogro também é sócio já há muitos anos, lugar anual e pronto, e também muito dedicado ao clube. E ele foi com um amigo e veio de lá maravilhado. Disse, pá, ele foi espetacular. E as pessoas falavam, e umas conferências, e ele que até nem está muito por dentro de redes sociais e não acompanha muitas notícias que nós vamos vendo todos os dias e que estamos mais atentos a essas coisas, ficou
adorou aquilo então sempre que, agora nos últimos anos, há inscrições para o dia do clube, ele também me diz, e portanto não fui no ano passado e consegui ir este ano outra vez, e é espetacular. Não esquecendo aquilo que tu perguntaste, eu sou animador da RFM já há muitos anos, só uma pequena apresentação. Já não sou tão músico como gostava de ser, mas pronto, é uma coisa que ainda vai dando para fazer volta e meia. E desde 2017 sou comentador na Sport TV e defendo as cores do Futebol Clube do Porto. E isso acho que, sinceramente, enquanto portista, é capaz de ser das coisas que mais honra me dá e que mais orgulho tenho em poder estar. Atenção, eu não represento o Porto, represento-me a mim enquanto adepto do Porto, mas é sempre a visão do adepto e aquilo que eu acho enquanto adepto, a nível pessoal, mas claro que eu tenho outros amigos adeptos, eu ouço opiniões, eu vejo, portanto, no fundo é a opinião deste adepto, mas como podia ser de outro adepto qualquer. E eu tenho as minhas ideias e acho as minhas coisas, outros adeptos acharão outra coisa, mas há uma coisa fundamental, azul e branco. É o coração, é para defender o Futebol Clube do Porto até à morte e seja o que for, o Porto está em primeiro lugar. E, portanto, isso é comum a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e acho que toda a gente se revê nisso. Podemos ser mais para a esquerda ou mais para a direita, mais para cima ou mais para baixo, mas no final de contas, o símbolo é o mesmo, o estádio é o mesmo, a equipa é a mesma, e é o Futebol Clube do Porto. E, portanto, nisso estamos de acordo e estamos em comunhão. E, portanto, é uma coisa do qual tenho algum orgulho e agradeço sempre à pessoa, curiosamente, que quem me indicou para a Sport TV foi um benfiquista, o José Coimbra, que trabalhava comigo, e agradeço-lhe várias vezes por isso, porque tenho a oportunidade. Para já é uma desculpa ótima para estar sempre a ver jogos de futebol e para estar a ver futebol em casa. Pronto, é aquela coisa, é trabalho, tem que ser. Mas tem que vamos ser, assinar a Sport TV, tem que ser. Mas depois tem que ser. Faz o sacrifício. Exato, é um bocado isso, mas é uma excelente desculpa e isso é a parte mais fixe. E depois é uma desculpa também para estar mais ligado à vida do clube e mais atento às notícias e a tudo que se passa. Como disse, o meu sogro também é do Futebol Clube do Porto, mas meus pais também, mas o meu sogro é mais doente e mais fixado e também vai vendo coisas e também me vai mandando algumas informações e vou discutindo algumas coisas com ele. E pronto, e viver o dia do clube é sempre especial. Para já é no estádio. Acho que isso torna as coisas um bocadinho diferentes a nível de mística. Estamos na nossa casa, não é? É o Estádio do Dragão, estamos com outros sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto e isso torna as coisas ainda mais espetaculares. Depois, como o Paulo também estava a dizer, é um dia de reencontros e o mais engraçado é que no ano passado, no dia do clube, reencontrei colegas meus da faculdade que já não via há anos. E este ano já estávamos todos a combinar para o dia do clube e como é que vamos fazer. E pronto, e é mais uma desculpa para estarmos juntos e sabemos que pelo menos nesse dia vamos fazer um esforço para nos encontrarmos. Este ano também encontrei outras pessoas que não estava à espera de ver no dia do clube e isso é o mais espetacular. É um reencontro, uma união, uma oportunidade para viver o portismo durante aquele dia, sem haver mais nada a chatear, porque não há jogos, uma pessoa está ali concentrada naquilo e depois temos a oportunidade de ouvir pessoas a falar e a contar histórias espetaculares. Já no ano passado foi assim e no ano passado especial, quer dizer, especial porque nós não sabíamos que iria ser o último dia do clube com o Jorge Costa e depois aconteceu o que aconteceu e este ano tivemos outros intervenientes e também é sempre espetacular. Também, mais uma vez, dar os parabéns, e o Paulo falou disso em relação aos vídeos. Os vídeos que foram apresentados e a música que hoje também começou este episódio, mas os vídeos que foram apresentados durante esta edição do Dia do Clube foram bastante emotivos e esse é sempre um momento muito especial e, portanto, parabéns ao Bruno e toda a equipa que faz esses vídeos, porque vocês sabem carregar nos botões certos, porque os vídeos... então o vídeo do Pinto da Costa, eu parecia uma Madalena arrependida. Eu espero que... se houver fotos disso e vídeos está tudo bem, mas eu comecei a chorar que nem um estúpido.
sério, aquilo foi uma cena inacreditável. E foi mesmo bastante emocionante. E esse também é ali um momento de comunhão. E claro que nós, nestes últimos anos, temos tido algumas perdas, infelizmente, e isso torna-nos também um bocadinho mais suscetíveis a este tipo de vídeos, mas isso demonstra também o trabalho e o empenho que vocês têm nesta preparação e em tudo que envolve este dia do clube. E depois, lá está, a oportunidade de ouvir falar este ano o Quaresma, o Varela, o João Pinto, o Frasco, quer dizer, são figuras míticas do nosso clube. Provavelmente no dia do clube é uma das poucas oportunidades que um adepto comum tem de poder estar perto dos jogadores e de falar com eles e de tirar uma fotografia e ouvir o presidente, porque também esteve presente o presidente e isso também demonstra a importância que ele dá a este dia e ao movimento de adeptos que se une em torno do clube. Daniel, e e depois, eu até diria sim, mais, eles está perto numa altura em que eles estão descontraídos, estão predispostos para estar e para sentir o carinho das pessoas, portanto isso torna também diferente do que encontrar um ex-atleta num café ou num claro. outro sítio da cidade, não é? Claro, eles tiraram o dia ou algumas horas para aquilo, portanto, eles sabem ao que vão e estão disponíveis para toda a gente e para ouvir e para tirar fotos. Isso é um ato espetacular. E mesmo o presidente, e depois podemos ouvir histórias inacreditáveis. Algumas, tudo bem, nós já conhecemos, e sei lá, a questão do ringue no meio do treino que o André Vilas-Boas pôs enquanto era treinador e que acho que muitos esportistas já ouviram esta história, mas ouvir isto na primeira pessoa e o Varela a falar disto e a dizer como é que foi, é sempre diferente, não é? Porque ele estava lá, não é? Ele pode contar aquilo que viu e nós até podemos conhecer a história no geral, mas não sabemos o que é que cada um... Aliás, eu acho que há 25 visões, não é? Ou mais, não é? Daquilo que aconteceu, porque todos os jogadores vão ter a sua visão e todos os treinadores estiveram lá, sim. Pelo menos acrescentou uma coisa que não sabíamos, que era que, quer dizer, nós se pensássemos um bocadinho, podíamos imaginar isso. Quem depois quebrou o gelo foi o Ucra, que foi fazer umas palhaçadas. É isso. Essa não sabíamos. Pois não sabíamos, mas é fácil de imaginar, com o Ucra no plantel, de repente foi esse maluco que foi lá para cima, quem é que vem cá? Pronto, não é? E podia ficar ali um ambiente tenso e as coisas não serem assim tão descontraídas, mas é isso, epá, e ouvires o Frasco a dizer uma coisa que nós sabemos e que nós ouvimos, e eu até acho que já é clichê, e nós já ouvimos isto tantas vezes, eu já começo às vezes a ficar com comichão de ouvir isto, porque eu chamava, já parece a cassete, que é sempre repetida, mas aquela questão quando nós atravessávamos a ponte já estávamos a perder 2-0, né, naquela altura, e com o Pedroto, e que ele pôs a equipa com outra visão e outra mentalidade. Mas o Frasco disse uma coisa, que foi, fomos muitas vezes desprezados e ignorados. E isto é o sentimento do jogador, ou seja, da pessoa que estava lá no balneário. Era isto que eles sentiam. Eles sentiam que eram ignorados e desprezados e que eram tratados abaixo, não abaixo de cão, mas que eram olhados assim de, olha-me este Zé Ninguém, olha estes que vêm para aqui armados ao pingarelho. E ouvir o Frasco a dizer isto põe as coisas em perspectiva e se calhar já houve momentos na nossa vida em que nós nos sentimos ignorados ou desprezados. Portanto, esse era o sentimento da equipa do Futebol Clube do Porto quando não ganhava, e o sentimento deles entrarem no autocarro e irem para um jogo, e claro que depois transcenderam-se e com o Pedroto e foi o que foi e nós sabemos a história, mas ele também disse que lutávamos todos juntos e era aquela coisa do estamos todos no mesmo barco aqui a ser ignorados e desprezados. O pessoal unia-se e mostravam que eram muito mais do que isso. E mostraram que são, e que foram, e que são muito mais do que isso. Daniel, já lá vamos também olhar um bocadinho mais em pormenor para os painéis. Antes disso, antes de passar aqui a palavra ao Joel de Sousa, que também quer aqui ouvir a opinião, dizer que aqui precisamente nos comentários estamos a assistir aqui, para quem está a assistir em live stream no YouTube, eu vou passando aqui os melhores comentários.
Tem, por exemplo, aqui o Jorge Nelson a dizer precisamente que vai de encontro àquilo que dizias, Daniel, que vão trazendo sempre familiares e a cada ano vão acrescentando mais pessoas aqui ao dia do clube. Ele a dizer aqui que o Jorge Nelson, que o filho tem 16 anos, era natural que pudesse aqui achar que seria uma seca, mas adorou o evento e teve aqui também a dizer colegas que diziam que o dia do clube deveria ser 2 vezes por ano. Joel de Sousa, qual é a tua opinião sobre isto? Como é que tu viveste também por parte também do Super Porto aqui este evento e que notas há para ti? Ora, antes de mais, boa noite a todos, especialmente aqui ao Daniel e ao Paulo, que vêm cá. O Paulo já vem aqui de vez em quando e já fez parte da casa, mas o Daniel penso que é a primeira vez e Deixa-me corrigir, não faz sempre parte da casa, Joel. Sim, já fazes parte da casa, mas já fizeste de forma residente, não é? No início. Ok. Mas sim, mas fazes parte da casa, claramente. Deixa-me, antes de mais, dizer o seguinte, eu acho que também falo por ti, Bruno. Nós Super Porto, temos muito orgulho em fazer parte deste movimento e em poder contribuir para o engrandecer. Portanto, nós desde o primeiro momento que o nosso objetivo foi muito simples, não só no dia do clube, mas nos nossos projetos ao longo destes anos, desde 2010, que é dar ao Porto e dar à comunidade portista, ou seja, retribuir um pouco daquilo que o clube nos tem dado ao longo da vida. E os nossos vídeos que fazemos têm precisamente essa intenção. E foi de facto muito especial para nós, e é muito especial para nós, já é o segundo ano, porque nós já estávamos habituados a fazer alguns deste tipo de conteúdos, mas publicávamos exclusivamente online e o Dia do Clube também é uma possibilidade que nós temos de ver a reação em direto das pessoas e isso é muito bom, porque só estamos habituados a ver os comentários e tal, mas é diferente perceber que aquele vídeo que nós fizemos com tanto carinho, com tanta dedicação, que tocou as pessoas, não é? Nós vimos claramente pessoas a limpar a cara, a limpar algumas lágrimas. Vimos até o Paulo a ir ao palco já embargado, e isso para nós é excelente. É verdade, foi um momento muito difícil mesmo. Eu percebi. Mas pronto, mas isso para nós enche-nos de orgulho, porque de facto esse é que é o objetivo daquilo, é passar uma mensagem forte de portistas para portistas, porque lá está, é como eu costumo dizer ao Bruno, nós podemos tecnicamente não ser os melhores do mundo, mas aquilo que transmitimos naqueles vídeos tem uma base muito portista, não é? E portanto, quando vemos que toca nas pessoas, isso é o objetivo que foi cumprido, basicamente é isto. Mas relativamente ao dia do clube em si, a verdade é que o Dia do Clube é um dia que tem uma atmosfera única, porque vive-se aquilo que é realmente o verdadeiro espírito deportista, digamos que é um espírito de união, um espírito de emoção, um espírito de orgulho, não é? E o Estádio do Dragão torna-se aquilo que é um ponto de encontro de várias gerações de adeptos, de antigos protagonistas, de atuais protagonistas e todos aqueles que sentem o Porto como parte da sua vida. E eu acho que o principal objetivo do evento é precisamente esse, que é reforçar aquilo que é a ligação entre o clube e os adeptos, e é celebrar aquilo que é a nossa história, através de quem a construiu, mas também para percebermos qual é o futuro, não é? Como diz o lema do Dia do Clube. E nós sentimos isso, sentimos nós, que lá estamos, mas também sentimos isso nas pessoas, nos testemunhos que nos dão, nas mensagens que nos enviam depois do evento. E lá está, houve vários momentos marcantes, mas talvez o mais especial para nós foi ver a emoção de quem vive o Futebol Clube Porto há décadas e perceber que aquele dia, não só os vídeos, obviamente, mas tudo aquilo que envolve o dia, toca verdadeiramente em quem sente o clube de forma muito profunda. E eu acho que este dia é, acima de tudo, a prova que o Futebol Clube Porto também é muito mais do que um clube de desporto, um clube de futebol, não é? É uma forma de estar, uma forma de sentir, de honrar uma história, e é uma forma de honrar uma história que também continua a ser escrita todos os dias, e portanto
E para mim é importante também referir que isto tem muito valor porque o Dia do Clube é um movimento orgânico, não é? É um movimento que é criado pelos próprios adeptos, não é? Não é algo que foi imposto pelo clube, é algo que nasceu claramente do amor pelo Futebol Clube Porto e da vontade de celebrar aquilo que nos une a todos. E valorizar este tipo de iniciativas é reconhecer que o poder também da comunidade portista, que são pessoas que fazem isto sem esperar nada em troca, que dedicam o seu tempo, a sua energia, a sua criatividade para se manter viva a história e a mística do clube. Portanto, e para mim é isso. O Dia do Clube é este envolvimento que é genuíno e que torna este dia tão especial e tão memorável para todos nós. Passar aqui a palavra ao João Pedro, que há pouco também já falou, mas dar aqui uma. Depois tenho aqui também uma questão para o Paulo Bizarro que é colocada por um dos nossos seguidores neste momento na live stream. Mas, João Pedro, tiveste a oportunidade de estar no Dia do Clube e de participar, inclusive numa participação que tivemos no Covil do Dragão, no evento. Que primeiras impressões sobre este evento no forma geral? Olha, em primeiro lugar, deixa-me começar com o humor. Tu vieste do estrangeiro da Suíça, mas eu também vim do estrangeiro, vim de Lisboa, não é? Portanto, também tive exatamente. Também tive que atravessar fronteiras. Não, agora fora de brincadeiras. João, eu também tive que. Não, é só estrangeiros aqui. É tudo imigrantes, é tudo uma camada de imigrantes. É que não é só o Bruno a dizer, está por ter vindo de avião, não. Também tivemos que passar a fronteira. Bem, como eu disse quando fomos brevemente ao palco falar um bocadinho do podcast, o que me impressiona aqui, e eu não me recordo exatamente qual edição, mas eu lembro de ter participado noutras edições anteriores, nomeadamente numa das primeiras, ou na primeira que foi logo no interior do estádio do Dragão. Eu creio que houve outras que foram realizadas fora, mas isso... João Pedro, eu julgo que foi a primeira edição no Auditório José Maria Pedroto, não é? Ainda na altura com o nome Encontros da Bulgosfera, deve ter sido isso. Ok, pronto. E portanto, é um dia para o qual eu vou muito bem disposto a acordar logo de manhã por saber que vou estar ali junto de portistas que tal como eu disse na minha pequena intervenção, acho que todas aquelas são pessoas que provavelmente acordam a pensar no Porto e adormecem a pensar no Porto. E é um prazer estar ali também naquela que é metaforicamente e se calhar também em concreto a nossa casa. Portanto, basta estarmos num sítio que olhamos para o lado e vemos o relvado e o estádio completo, com a pessoa se sentir bem disposta e feliz. E o que me impressiona também é o facto de as inscrições terem fechado tão depressa, e que me indica que, eu não queria usar a palavra mercado, porque isto é mais do que, não é um evento para gerar receita nem nada do género, mas há potencial para as pessoas os portistas querem conversar sobre o seu clube, querem estar com outros portistas, nem que seja nos coffee breaks ou na parte do almoço, que eu diria que é tão ou mais importante do que ouvir aquelas pessoas ilustres que estiveram lá. Gostam destes momentos de confraternização e há um espaço para isto. Eu não sei se é preciso fazer 2 vezes por ano, ou 3, ou desdobrar-se noutro tipo de eventos como já existem, como a Hora do Clube, não é? Que pelo menos já existiu. Mas é um dia mesmo especial. Eu acho que toda a gente saiu de lá agradada com o que se passou, com as histórias que foram contadas, mesmo que mais ou menos repetidas. Claramente este ano saíram mais agradadas porque o momento desportivo é melhor do que há um ano, e tivemos as palavras do Presidente, a presença dele de início, que é importante, porque, como já disseram anteriormente, isto é um evento que não começou dentro do clube, portanto começou fora, digamos que espontaneamente, por vontade dos adeptos, e o clube, e bem,
acolheu já há alguns anos, porque só engrandece e só aumenta o sentimento, o espírito de comunidade. Portanto, claramente, e ainda bem, só assim pode ser que o clube veja como positivo, e também nesse âmbito o Presidente lançou o desafio de ser integrado no dia do aniversário do clube, o que me parece uma excelente ideia, porque o dia do aniversário tem sempre aqueles atos mais ou menos formais, o hastear da bandeira, as flores nos sítios onde é preciso deixar flores de homenagem ao Rui Filipe e ao Pavão. Isso tudo faz sentido, mas lá está, se pudermos no dia de aniversário do clube abri-lo mais à comunidade com um evento como o dia do clube, parece-me uma excelente ideia. E pronto, e a presença do Presidente eu acho que também foi positiva pelo discurso dele, em que não trouxe grande novidade, mas pelo menos trouxe aquela expressão que eu tive aqui a pesquisar a ver se alguém tinha apanhado algum órgão de comunicação, mas pelo menos no site do Porto não mencionava essa parte, mas o Presidente foi claro a falar da Santa Aliança. Exato. Santa Aliança, yeah. E pronto, acho que isso é um descodificar importante do momento político do futebol português e que merece a nossa atenção e quem sabe merece um futuro painel sobre este tema, que é um tema interessante. Sim, e ainda vamos ter tempo se calhar de abordar isso. Pegando aqui neste que estás a falar sobre o dia do clube e sobre o fechar das inscrições rapidamente, tenho aqui precisamente um comentário, uma pergunta neste caso, que eu vou dirigir aqui ao Paulo Bizarro, que é do CRAS 2020, que está aqui a seguidor no YouTube, que diz, tendo em conta a rapidez com que se esgotou as entradas, não seria uma boa passar o dia do clube para o Dragão Arena? Pronto, basicamente é isto que pergunta, e eu gostava de fazer esta pergunta ao Paulo Bizarro, sendo que em off já falámos sobre isto algumas vezes, mas gostava de ouvir agora aqui a opinião do Paulo. É isso, Bruno, é como dizem, isto já foi falado algumas vezes. E também fazendo aqui referência aos outros dois organizadores do Dia do Clube, o Paulo Santos e o Bruno de Sousa, é um tema que recorrentemente trazemos para cima da mesa, mas que temos algum receio de dar esse passo. E temos algum receio de dar esse passo porquê? Porque temos o medo que perca a essência do Dia do Clube. Porque ao triplicarmos, quadriplicarmos ou quintuplicarmos o número de pessoas no evento, vamos afastar a proximidade que as pessoas conseguem ter naquele dia com os ex-atletas e com as figuras do clube, que é uma das questões essenciais, porque lá está, acaba por ser um evento muito mais intimista na forma em que é feito. E aí as nossas dúvidas, porque é como dizemos, quer dizer, daqui a pouco vamos imaginar assim, fazíamos um dia do clube, enchíamos o estádio do Dragão, por absurdo que possa parecer, e depois como é que se conseguia manter aqueles momentos de contacto, o momento da fotografia, o momento do autógrafo, de trocar umas palavras com os seus ídolos e com os seus atletas. Perdia-se muito isso. Daí ser um passo que provavelmente nunca daremos por esse motivo, porque se tornaria, não quero dizer que não fosse interessante, seria garantidamente uma coisa completamente diferente do que é o Dia do Clube. Uhum. Eu gostava de perguntar também, em relação a este dia do Clube Coração Dragão, em termos de, houve aqui uma alteração que foi anunciada também mesmo por ti aqui no Covil do Dragão, à última da hora praticamente, que desafios foram aqui superados nesta organização, e gostava de ouvir aqui a tua opinião sobre isso, e também se há perspectiva de eventos do Dia do Clube, como há pouco estava a falar aqui uma pessoa para ver mais que um evento por ano, se há essa perspectiva ou não. Assim, Bruno, a questão dos eventos nós já tivemos, e como o João Pedro, acho que foi João Pedro que falou há pouco, a determinada fase nós fizemos a hora do clube, que normalmente era 2 vezes por ano, e tinha pelo meio, digamos no final da época, o dia do clube. As horas do clube eram apenas tardes e era apenas um tema, muitas vezes ligados
um tema específico, chegamos a fazer sobre modalidades, chegamos a fazer sobre bilhar, que foi muito, muito engraçado, que foi na Academia de Bilhar. Chegamos a fazer sobre desporto adaptado também no Auditório José Maria Pedroto. Bem, fizemos 4 ou 5 eventos destes, fizemos um no Museu Café também, e esse até foi o primeiro, e foi à noite, num modelo diferente, em que as pessoas se sentavam à mesa, tipo tertúlia, ou seja, tínhamos alguns convidados, os microfones rodavam sobre a sala, pela sala, mas as pessoas sentaram-se à mesa e podiam beber a sua cerveja, tomar o seu café, mesmo uma tertúlia. E daí surgiu. Paulo, sim. Se bem me lembro, esse também teve imensa gente, imensa adesão. Se bem me lembro que estava cheio. Sim, este tipo de eventos sempre foram feitos em espaços mais pequenos e sim, sempre estiveram cheios. Eu diria que uma média entre os 70 e os 120 participantes nestes diferentes eventos. Mas a ideia também era essa, era fazer eventos realmente mais pequenos ainda. A questão a que se coloca aqui muitas vezes é a disponibilidade de tempo, porque uma pessoa tem que perceber que o dia do clube não começa a ser organizado uma semana antes ou 15 dias antes, começa a ser realizado muitos meses antes, e mesmo vocês aqui no Super Porto, que estão agora mais envolvidos aqui com a organização do dia do clube, provavelmente nós já falávamos na criação dos vídeos há, sei lá, 5 meses, Bruno? Sim, Por aí. Seguramente, 4, 5 meses. Portanto, ou seja, tem uma preparação muito grande. E depois, outra coisa que é preciso também perceber é que nós não levamos ao dia do clube quem queremos, ou seja, porque as pessoas têm as suas vidas, quer profissionalmente, quer pessoalmente, e portanto tem que ser organizado muito atempadamente para os convidados poderem ter disponibilidade para estar. E o que aconteceu este ano, por exemplo, foi que nós chegamos a anunciar o André Castro e o Lúcio Gonzalez, não o fizemos de uma forma leviana, ou seja, eu até ao anúncio já tinha confirmado com cada um deles por 3 vezes a presença deles, e eles estavam perfeitamente disponíveis porque tinham o treino da equipa principal marcado para da parte da tarde. O que aconteceu é que, entretanto, o nosso mister fez uma alteração de planos, deu ali mais uns dias de folga e coincidiu precisamente nesse dia e nesse horário o retomar da preparação da equipa principal, o que inviabilizou a presença deles à última da hora. Inclusivamente, lá está para se perceber como isto é organizado atempadamente, nós, enquanto organização, costumamos ter o cuidado de, quando fazemos os painéis, de buscar pessoas que não tenham ligação umas às outras, em termos profissionais, o que for. Porquê? Porque senão acontece o que aconteceu agora, que é, havendo uma alteração, o painel fica praticamente desfeito, porque falta logo 2/3 do painel. Mas o que é que acontece aqui? É que isto é organizado com tanto tempo, que quando o convite foi feito, por exemplo, ao André Castro, ainda ele estava na equipa B. Mas o processo é tão longo que, entretanto, dessa passagem para a equipa A, e nós acabamos por ficar, como se costuma dizer, com 2 ovos do mesmo cesto, no mesmo painel, o que, havendo a impossibilidade de um, há logo do outro. E nós costumamos ter todos estes tipos de cuidados. Portanto, deve ser fácil a quem está de fora imaginar. Nós soubemos isto uma terça-feira ou uma quarta de manhã, quando o evento era sábado, toda a logística, todos os contactos, toda a envolvência que é preciso fazer para trazer outros atletas para o evento quase de última hora. Tendo em conta, neste caso, que estávamos a falar de um evento, de um painel que era o Porto de Mística, portanto que não serviria qualquer atleta do Futebol Clube do Porto, ou que passou pelo Futebol Clube Porto. Tinham que ser nomes daqueles que qualquer adepto e sócio do Futebol Clube Porto reconhecesse que fazia sentido naquele painel. Portanto, isto não é apenas uma questão de preencher painéis. Todos eles têm uma lógica de pensamento e uma lógica por trás para fazerem sentido. Por exemplo, o caso do ano passado, do Jorge Costa, até pelas funções, o Jorge Costa, eu posso dizer que já o tinha tentado levar ao dia do clube 2 ou 3 vezes. E por um ou outro motivo nunca tinha sido possível. Nunca deixei de tentar. E o ano passado
estava muito difícil devido às funções que ele próprio tinha dentro do Futebol Clube do Porto. E, portanto, foi preciso falar com ele, fazer ver que a qualidade em que ele iria estar no dia do clube não era na qualidade de dirigente do Futebol Clube do Porto, era do nosso capitão que levantou, quer a taça em Yokohama, quer em Gelsenkirchen, e tudo isto é um trabalho que é feito em backstage. E posso-vos dizer que a confirmação dele, portanto o dia do clube foi um sábado, chegou-me na sexta-feira às 7 horas da tarde. Portanto, é uma logística verdadeiramente impressionante. Quanto à questão que tu colocaste, Bruno, de fazermos eventos, provavelmente ainda este ano ainda haverá algum evento relacionado com o dia do clube, provavelmente um dia do clube numa casa. Nós temos aí já em pré-agenda, mas lá está, em pré-agenda, mas que temos desde junho ou antes já, agora até ao final do ano, e vamos agora, depois de passar este dia do clube, começar a incitar todo o tipo de reuniões para ver se efetiva realmente mais esse evento ou não. Porque acho que também o levar o dia do clube até às casas é num âmbito completamente diferente, mas também é muito válido e é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que às vezes por distância ou por outras situações não se podem deslocar ao Estádio do Dragão no dia do clube, e então o dia do clube procura ir com um modelo um pouco diferente, mas ir até às casas e levar um bocadinho do clube até às casas. Ô Paulo, deixa-me só... Bruno, desculpa, porque estávamos aqui a falar do Jorge Costa, e deixa-me meter aqui esta inconfidência, porque foi muito curioso. Foi o ano passado, pronto, nós já estávamos como parceiros do evento, e o Jorge Costa, quando chegou, ele estava... Porque o Jorge Costa notava-se que não era muito destas coisas de entrevistas, de falar em público, e eu notei que ele próprio dizia que estava um bocado nervoso com aquilo, que não gostava muito de falar e tal. E uma das coisas bonitas daquele dia foi de facto a forma como ele ao longo do evento se foi colocando cada vez mais à vontade, e acabou o evento dizendo que tinha gostado muito daquilo e tal. E a verdade é que deixou ali algumas declarações, que são poucas, não é? Mas foi no dia do clube que ele deixou ali algumas declarações que ficaram marcadas, pelo menos para quem lá esteve e quem conseguiu ouvir. E portanto o dia do clube também nos trouxe momentos como esses que foram muito importantes. Sim, verdade. Acabam sim, por Paulo, ser, não sei se queres falar uma coisa. Acabam por ser momentos únicos. Eu teria milhares de histórias, milhares não diria, mas dezenas de histórias para contar. Vou só aqui contar mais uma, mais ou menos deste género, pública, para verem às vezes o stress que a gente vive no próprio dia. Julgo que foi em 2019 que nós tivemos o painel final. Exatamente, estávamos a comemorar os 20 anos do pentacampeonato, creio eu, e o nosso painel final era o Vítor Bahia, era o Capucho e era o Deco. E o Deco, à meia da manhã, liga-me a perguntar se tinha mesmo que ir. Ou seja, no dia do evento, que era da parte da tarde, se tinha mesmo que ir porque o filho ia se formar e ele tinha que estar lá e tal. E eu peguei e no decorrer do evento fiz-lhe ver, inclusive mandei-lhe fotos da sala completamente cheia e prometi-lhe que ele me dissesse qual era a hora que tinha que sair e que nem que eu te interrompesse o painel o deixava sair à hora que ele necessitasse de sair. E o curioso é que assim fiz, conforme lhe prometi fiz, e quando chegou a hora que tínhamos combinado, eu interrompi o painel para dizer o Deco vai ter que se ausentar por este motivo assim, e ele disse não, eu fico até ao fim. Ou seja, o que eu noto também é que às vezes nós temos muita dificuldade em convidar e as pessoas aceitarem ir ao dia do clube pela exposição que têm, mas que depois de lá estarem parece que não querem ir embora, o que é muito curioso. Eu daqui a pouco quero te perguntar se também ficaste surpreendido com a questão do presidente André Vilas Boas propor que seja o dia do clube no dia 28 de setembro, todos os anos. Já te vou perguntar isso. Antes disso, vou pegar nesta questão e passar aqui a palavra uma vez mais ao Daniel, se também o surpreendeu esta questão e se acha que faz sentido e se achas que
de que forma é que isto poderá ser uma realidade. Daniel. Bem, eu fiquei surpreendido, sim, com algumas coisas que ele disse, e vocês já falaram aqui da Santa Aliança. Hoje em dia, tudo é gravado, uma coisa que é dita mesmo num sítio assim mais fechado, como o dia do clube, facilmente chega cá para fora. E eu, por acaso, também fiquei a pensar, quando ele disse aquilo da Santa Aliança, eu pensei, ui, onde é que tu te estás a meter? Porque isto agora vai fazer capas de jornais e mais não sei o quê. Mas também, como tínhamos eleições no dia a seguir, e entretanto as eleições abafaram um bocado as coisas, e como era do Porto, e normalmente nunca é dado assim grande destaque, apesar disto ser também sobre os outros, mas também fiquei a pensar nisso. Eu concordo um bocado com o Paulo quando ele diz que este formato mais pequeno permite outro tipo de dinâmicas e outro tipo de aproximações entre os adeptos e os oradores e entre os próprios adeptos. O ambiente que se cria ali é mais um ambiente familiar, tipo reunião no Natal. Tu estás um ano sem ver certos e determinados membros da tua família, mas naquele momento no Natal reúnes-te ali. Isto é um bocado como isso, é uma reunião de família. E se for, era fácil fazer no Estádio do Dragão, um dia do clube, uns oradores, umas bandas pelo meio, e era um festival de verão, ou de outono, ou o que quiséssemos chamar. Isso é fácil de fazer e enchia de certeza. Mas essa dinâmica mais intimista do dia do clube também acho que é uma das forças do evento. E portanto, eu confesso que quando o presidente sugeriu fazer aquilo no dia do aniversário do clube e depois os Dragões de Ouro e não sei o quê, eu não sei até quanto é que não é um dia muito pesado começar às 9 da manhã e terminar à meia-noite, porque pelo aquilo que eu percebi da ideia do presidente, era o dia do clube, uma coisa deste género, e depois dali íamos todos para os Dragões de Ouro. É um dia pesado para todos, não sei até que ponto é que pode ter sucesso, mas claro que a ideia em si é espetacular, não é? Saímos dali, vamos para a Super Boca Arena e terminamos. Claro, toda a gente. O que é que vais fazer hoje? Vou viver o meu clube. Isso é ótimo e acho que qualquer pessoa diz que sim. Mas mesmo a nível de pensar todo o evento e a organização, não sei até que ponto é que será mais complicado. Este formato é muito interessante e percebo agora esta questão do Paulo dizer de fazer nas casas nas casas do clube. Pode ser também giro, porque é no fundo transportar o dia do clube com, lá está, estas 200, 300 pessoas para, sei lá, uma casa do clube. Se quiseres fazer em Lisboa, Paulo, é ótimo, porque assim é mais perto de casa e dá para ir a pé, mas acho que pode ser um formato, é um formato interessante, assim mais pequenino. Portanto, não sei até que ponto é que não perde esta mística, e nós falámos muito de mística no fim de semana, e esta questão mais intimista, se for uma coisa um bocadinho maior. Mas nada como experimentar, e lá está, ao longo destes anos, a organização já teve a hipótese de fazer vários formatos e várias coisas e experimentar várias nuances do dia do clube e a hora do clube e outras coisas. Portanto, se calhar pode ser aqui outra vertente para experimentar e ver se resulta ou não. Mas se calhar estes exemplos que o Paulo também foi dando da exposição dos atletas, e uma coisa é estar ali à frente de 200, 300 pessoas, outra coisa é estar à frente de 5.000 ou 1.000 ou 2.000, que claro que vai ser, e depois torna-se um concerto de Tony Carreira, e eu conheço poucos como o Tony Carreira que ficam até às 5 da manhã a tirar fotografias e dar autógrafos depois de um concerto de 3 horas. Portanto, nem todos às vezes estão para isso. Bruno, desculpa só, deixa-me só dar a minha opinião sobre isto, que é, eu percebi a intenção do Presidente, eu acho que a intenção foi boa, ou seja, foi uma valorização daquilo que é aquele dia, mas claro que a mim pessoalmente levanta-me algumas questões, algumas preocupações, entre aspas, porque, ou seja, o dia do clube é o que é, porque é como é, não é? Portanto, basicamente é isto. E aquilo que eu entendi, eu até nem percebi que a ideia era fazer um dia de clube com 5.000 pessoas. Eu entendi que aquilo era para fazer até naquele sítio, tal como foi este ano, que fizeram lá o aniversário e incluíram as rosetas de diamante,
já não sei Sim, quais foi são. diamante, foi diamante. Diamante. Pronto. Ou seja, eu entendi, interpretei que era para fazer ali naquele espaço com mais ou menos o mesmo número de pessoas. Só que depois levanta-me outras questões, mas que pessoas, não é? Porque o dia de clube de todos, não é? É da massa adepta, não é de convidados só, percebes? Portanto, eu percebo a ideia de Desculpa-me interromper, diz, Joel. O dia diz, do diz. clube não é de convidados só, não. O dia do clube não tem convites. Ou Não, seja, é isso, as pessoas que são que eu estou a dizer. convidadas, as pessoas que são Opa, convidadas são as que estão inseridas de alguma forma na organização. Tudo não, o resto é obviamente. quem chega primeiro e se inscreve, é aberto a todos. Precisamente, é mesmo isso que eu estava a dizer. Ou seja, o dia de clube é de todos. Mas o aniversário, por exemplo, do Futebol Clube Porto naquele local não é de todos, não é? É estritamente por convite. Portanto, inserir o dia de clube aí, ou abria a todos, como é atualmente e muito bem, ou então passaria a ser uma coisa de convites. E, portanto, eu acho que aí perderia eventualmente a sua essência. Mas eu acho que a intenção foi boa, não é? Porque o próprio Presidente é portista como todos nós e sentiu aquilo como qualquer um portista e quis, eu acho que quis contribuir de alguma forma para poder engrandecer aquilo. Não é? Mas não sei, mas isso depois cabe à organização do dia do clube decidir aquilo que é o melhor, não é? Vamos ouvir aqui o Paulo. Paulo, o que é que tens a dizer sobre isto que fomos comentando? Olha, eu concordo no essencial com o que foi dito, ou seja, o que eu acho que a intenção do Presidente seria ter o hastear da bandeira, depois seguir-se o dia do clube ao longo do dia, nos moldes que é feito e no local que é feito, e terminar o dia com os Dragões de Ouro no local que é feito e nos moldes que é feito os Dragões de Ouro. Ou seja, eventos distintos, com dinâmicas distintas. Para a nós, enquanto organização, a nós os três, aquilo que a sensação com que nós ficamos é que para nós foi um orgulho essa proposta ter saído, porque isso significa que efetivamente as coisas estão a ser bem feitas e estamos no caminho certo. Quanto a poder ser possível, na realidade, tornar isso real, já temos algumas dúvidas, até porquê? Porque basta pensar no seguinte: o próximo aniversário do Futebol Clube Porto é uma segunda-feira. E, portanto, digamos que uma segunda-feira não se pode fazer o dia do clube, porque não teríamos a disponibilidade das pessoas e nós próprios, enquanto organização, também não teríamos essa disponibilidade. Portanto, na prática parece-me difícil de vir a implementar isso. Em teoria, aquilo que fica é que realmente para nós foi um enorme orgulho ouvir isso da boca do nosso Presidente, porque isso deu para perceber que realmente aquilo que temos vindo a fazer e que todos os anos procuramos com a qualidade suba de nível. Ou seja, a nossa mentalidade é esta: o que temos feito tem sido sempre bem feito, mas sempre em crescendo e sempre sabendo que há um caminho muito grande e muita coisa pode ser melhorada. Quando eu digo melhorada, não é em termos de quantidade, é em termos de qualidade. E, logicamente, nós ainda estamos muito em cima do evento, mas é uma coisa que fazemos sempre, 2 semanas depois do evento, é reunirmos e percebermos o que é que podemos melhorar no próximo evento. Porque, como é óbvio, este teve falhas, como todos os eventos têm falhas. E se nós hoje olharmos para este dia do clube, que foi, digamos, não o dia do clube, mas enquanto evento foi o 20º que esta organização fez, e se formos olhar, sei lá, para o 5º ou para o 6º, hoje estamos num patamar de qualidade completamente diferente e, acima de tudo, é isso que nós pretendemos com o Dia do Clube: é cada vez, dentro das nossas possibilidades, trazer mais qualidade ao evento e uma melhor experiência a quem tem a felicidade de poder estar presente. É um bocado esse o nosso lema: não de crescer em termos de números de pessoas, mas crescer em termos de qualidade do evento e de experiência das pessoas que vão ao Dia do Clube. Paulo, então, desculpa, se me permites, já que estás com essa avaliação, pá, deixa-me só dizer aqui 2 coisas. O café já podia estar disponível logo às 10 da manhã. Eu sei que isso foi uma coisa que eu sofri. Só para te dizer, há tripeiros que não gostam de tripas e o meu sogro é uma dessas pessoas e, portanto, eu não pude almoçar lá porque ele não gosta de tripas, então tive que ir comer uma francinha ao Barcarola. Ainda assim,
poder haver um menu alternativo para quem não gosta. É que ele há 3 anos foi, não sabia que era tripas e o homem passou fome. Só comeu um pãozinho e, portanto, quando este ano viu que era tripas, disse: não, vamos almoçar ao Barcarola. E, portanto, as únicas reclamações era o café logo de manhã. Pá, eu percebo que não é fácil às vezes, eu estou a dizer isto, mas enquanto utilizador, porque eu sei que depois às vezes não é fácil organizar isso tudo. E, eventualmente, no coffee break haver cerveja. Pá, nem que fosse a pagar. Eu acho que as pessoas, mesmo que fosse a pagar, as pessoas estavam disponíveis para. Às vezes faltava um fininho, estás a perceber, no meio daquilo tudo. Mas isto é só enquanto utilizador, e eu percebo que depois isto levanta outras questões, mas fica o chamado food for thought para os próximos eventos. Sim, sim, eu agradeço essas notas, que são coisas importantes, sim, mas é como estás a dizer, claro que nós gostaríamos de proporcionar isso tudo, mas depois isso por trás, no backstage, tem uma envolvência completamente diferente, ou seja, mesmo a questão de ter um prato alternativo em termos logísticos pode se tornar muito complicado, mas é tal coisa, não é impossível, e mais depressa nós conseguiremos isso no futuro do que, por exemplo, iremos para o Dragão Arena, porque isso sim é as tais questões que nós podemos analisar e ver como melhorar. E este ano, precisamente, nós colocamos e anunciamos que era tripas à moda do Porto, precisamente por isso, porque temos a consciência que há muita gente que não gosta, e até aqui tem sido temos usado um bocado as tripas as tripas à moda do Porto como um simbolismo que elas têm, sabendo que não é um prato de agrado de toda a gente. Obviamente, se nós colocássemos um arroz de pato, ou um bacalhau com natas, ou um prato desse género, ou uma carne assada ou qualquer coisa, é muito mais fácil as pessoas gostarem. Em termos de empresa de catering também acaba por ser muito mais económico e muito mais rentável, mas sim, há alguns pormenores. Essa questão da cerveja nunca tinha pensado nela, mas é uma questão que podemos pôr, logicamente. Eu sei que sou um bocado alcoólico, desculpa, e eu sei que você, mas por acaso falaste do bacalhau com natas e o arroz de pato, que é o clássico dos caterings, isso é aquele clássico, e o preço também não é assim tão diferente. Aliás, eu admiro-me ver as tripas porque acho que é uma coisa que dá algum trabalho e que tem algum custo, e portanto respeito a isso. Mas pronto, fica aqui esta ideia e podes pensar nisso para as próximas Sim. Não. E há aí algumas coisas que disseste que obviamente são de pensar, porque isso sim faz o evento crescer em termos de experiência para quem lá está. É desse tipo de sugestões que para nós são muito importantes mesmo. Eu pelo menos já fiquei com vontade de ir ali buscar uma cerveja ao frigorífico. Certo. Lá está, é isso, ajuda sempre, e não há hora para, tipo, o coffee break, 11 da manhã, o gajo viu o fininho e estava ali tranquilo para aguentar o resto. Pois lá está, e a questão do café faz todo sentido. Eu também adoro café, tomo não sei quantos ao longo do dia, e se eu chegasse lá e pudesse tomar logo um café, era logo a primeira coisa que eu fazia. Eu tentei subornar a miúda do catering e tentei, passo aquela, ela pronto, não foi na conversa, mas como eu fui direto e já não tive tempo de parar para tomar um café, era uma coisa que, nem que fosse a pagar, percebes? Nem que fosse, olha, amigo, é X cêntimos ou €1 ou o que fosse. Eu acho que as pessoas também tinham essa disponibilidade, era só estar disponível. Sim. É uma coisa que nós a revermos no futuro, ou seja, tudo que for pedido, por exemplo, até a hora do coffee break será a pagar. O coffee break é uma oferta do dia do clube. Sim, pode ser uma possibilidade que não me parece descabida, porque mesmo em termos de catering, em termos de pessoal, para uma situação dessas não exige o mesmo número de pessoas disponíveis que exige, por exemplo, no momento de um coffee break ou de um almoço, que é completamente diferente. Sim, é uma coisa que me parece que pode ser analisada por nós, sim. São boas sugestões e válidas. Obrigado, Daniel. E curiosamente o Paulo ainda vou fazer lucro à custa do bar aberto, ainda vais ver que ainda vai dar muito dinheiro. E curiosamente aqui o Paulo César, um dos nossos seguidores, está aqui a dizer: ou sou o Daniel, ele dá boas sugestões, ou são com atenção o Daniel, apontem o que ele está a dizer. Vamos aqui entrar um pouco só na questão dos painéis, daquilo que foi os painéis e daquilo que se falou nos painéis. João Pedro Barros, daquilo tudo que ouviste,
destes painéis que tivemos no dia do clube, tens alguma coisa a destacar, alguma história que te chamou mais a atenção? Tu há pouco falaste aí já de uma ou outra, mas o que é que tens a destacar? Tivemos aqui o painel de títulos de Mística e também o Salto Alto, Porto de Salto Alto, e também as homenagens ao Jorge Costa e ao Presidente Pinto da Costa. Bem, eu diria que podia destacar várias coisas, mas as duas homenagens pela importância das figuras que são, e que são duas pessoas que dispensam que eu esteja aqui a dizer a importância que tiveram no passado recente do clube, Pinto da Costa e Jorge Costa. Eu diria que são dois destaques. Eu acho que o Rui Cerqueira esteve bastante bem a falar das duas figuras, que ele conhece as duas bem, quer o Jorge Costa, que até, salvo erro, assinou o livro dele, ele fala disso, não é? Quer o ex-presidente, e eu gostei daquela história com que ele abre a homenagem ao presidente, que lhe diz que o presidente do nada lhe pergunta o que é que ele acha do André Vilas-Boas, na altura, quando ele era treinador da Académica. E acaba por ser sintomático da maneira como ele tentava, como decidia. Aliás, assumia que a escolha do treinador era uma escolha sua, dos treinadores era uma escolha sua, basicamente individual, mas ia ouvindo assim as pessoas que respeitava de uma maneira mais ou menos informal para ir formando a sua opinião, e nós imaginamos que ao longo de 42 anos quantas vezes e a quantas pessoas terá perguntado o que é que achavam do treinador X, do jogador Y, da pessoa H, e bastantes vezes se enganou também, mas muitas vezes acertou, e esse caso do André Vilas-Boas foi um desses casos felizes, em que percebeu que a pessoa tinha estrela, e neste caso do futebol e do desporto ao mais alto nível, em termos de formação técnica, provavelmente há milhares e milhares de treinadores que podiam caber no treinador de Futebol Clube Porto, mas depois há que perceber o perfil dele, e aquela questão que acho que foi a resposta que o Rui Cerqueira disse: tinha estrela, se tem estrela ou não. E nós hoje em dia olhamos para essa época como uma época muito feliz, mas nós que temos alguma memória, lembramos que aquilo começou meio tremido e que houve críticas de vários quadrantes, porque o André Vilas-Boas, quando se tornou treinador de Futebol Clube Porto, tinha 2/3 de uma época feita na Académica. Portanto, tinha, não sei, não tenho aqui o número de jogos, mas provavelmente tinha 20 e tal jogos na primeira divisão ou coisa do género. Portanto, e na pré-época não ganhamos um único jogo nesse ano. É verdade. Sim. Portanto, nós chegamos pronto, isto é daquelas coisas que acho que não entra na história. O que entra na história são os títulos e logo a conquista da Supertaça, mas o Porto chega a ser Supertaça com muitas dúvidas. O Benfica, pelo contrário, tinha sido um rolo compressor na pré-época contra várias equipas, e o Porto tinha vindo de um torneio em França, salvo em Paris, onde tinha até perdido os 2 jogos. Portanto, havia ali muitas dúvidas. Essa vitória foi fundamental para lançar depois a época e o que se seguiu, mas foi uma aposta de alto risco e que compensou largamente. Aliás, depois o treinador sai com uma indenização que deve ter pago várias vezes os salários da equipa técnica toda que ele tinha. Portanto, só para aí dá para ver o sucesso. De resto, eu ia destacar também a intervenção do presidente, claro, não só, já falei nela, não só dando relevo ao dia do clube, já esteve a dá-lo só com a sua presença, mas também depois ali repisando algumas coisas, que o investimento na equipa, a identificação que há com o treinador, portanto reforçou algumas declarações anteriores que tinha feito noutros âmbitos, nomeadamente na Futebol Summit. Pronto, mas depois acrescentou aquele detalhe da Santa Aliança, e eu aqui não sei se ainda vamos ter tempo de chegar lá, mas acho que na comunicação social
foi um bocadinho metido as declarações de André Vilas Boas no mesmo saco de outras que se considera genericamente contribuíram para um mal-estar do futebol português. Mas eu acho isso injusto por duas razões. Primeiro, acho que qualquer pessoa que tenha prestado alguma atenção à postura e às declarações do Presidente desde que tomou a posse, percebe que claramente ele tentou que fossem discutidos temas importantes e que houvesse alguma pacificação, alguma moderação. E salvo erro, nestas declarações todas recentes, disse que tinha havido encontros, e acho que isso foi mais ou menos público, entre os presidentes dos três grandes, ou todos juntos, ou em 2-2, ou se tenha sido em que formato foi. E depois, acho que também houve... a qualidade das declarações é diferente dos outros presidentes. Bem, do Rui Costa não se pode esperar muito, no momento pré-eleitoral em que está, aquilo é basicamente uma luta em que valem as armas todas, portanto não se pode esperar um contributo muito ponderado nesta altura. Mas eu tomei aqui até algumas notas. O Presidente, por exemplo, fala da questão dos direitos televisivos, que são aquilo que verdadeiramente sustenta a Liga de Clubes, ou que pode recolocar alguma centralidade na Liga de Clubes, mas a gente não... Digo eu sei que há um documento um bocado genérico sobre o futuro do futebol português, mas não se consegue perceber bem qual é o objetivo da Liga de Clubes para o futebol português. E o Presidente sublinha que é preciso encontrar um comprador para o futebol, e depois deixa propostas concretas, nomeadamente aquela que me pareceu bastante interessante, a dizer que para que os direitos televisivos valham mais, claramente tem que haver mais jogos grandes, e dá uma sugestão de alargar o campeonato para 20 equipas, que até seria bem visto, seria um bocado um roçado para as equipas mais pequenas, que certamente gostariam disso, mas depois haver uma segunda volta para os 10 primeiros, em que os confrontos fossem... em que houvesse mais confrontos entre as grandes equipas, jogos mais competitivos e mais emocionantes para definir aqueles lugares que interessam mais, que são verdadeiramente os de cima. E eu acho que E também falou na Taça América, não é? Exatamente, também há essa. E, portanto, ele diz qualquer coisa do género, que depois é preciso um homem unificador. Elogiou o Pedro Proença em relação ao Presidente da Liga. Acho que já se entendeu qual é a opinião. Pronto, eu acho que isto são declarações que têm alguma qualidade e que fazem, que tentam elevar o nível da discussão, porque o processo de centralização está aí a chegar a um momento decisivo e não vejo mais ninguém a falar nisto. E como ele diz, pelo que se percebe da comunicação social, transpira daquelas cimeiras de presidente, espreme-se, e não há absolutamente nada que seja de valor nesses momentos. Bruno, não te estamos a ouvir, eu não estou a ouvir, pelo menos. Agora sim, agora estão eu pensei que fosse problema do meu lado até. Não, tinha muito. Eu dizia que, já que estamos aqui a falar sobre as declarações do Presidente, abrimos aqui este parênteses aqui no rescaldo do Dia do Clube, para passar aqui a palavra ao Joel de Sousa, sobre estas declarações que surgiram todas praticamente na mesma semana, e que passou por vários temas, incluindo e fechando com a questão do Jorge Costa no dia do aniversário, na inauguração do nome do Centro de Treinos de Formação Desportiva do Futebol do Porto. Joel, sobre tudo isto que disse o João Pedro, que notas tens a destacar das declarações do Presidente André Vilas Boas? Ora bem, parece que deixámos aqui de ouvir o Joel. Não sei se estão a ouvir o Joel. Não estava a ouvir. Não, sim, não. Também não. Entretanto, caiu aqui o microfone.
Daniel, vou-te perguntar, não te vou perguntar sobre isto, vou-te perguntar se também, ainda em relação aqui ao Presidente, se ficaste também surpreendido e se foste visitar também o mausoléu do Presidente Pinto da Costa no final do dia do clube, e se também ficaste surpreendido com o facto do Presidente ter pedido e ter dito para a gente ir lá visitar. Olha, sim, por acaso é um bom ponto, porque acho que foi mais um bombom e ali um reboçado que o Presidente deu, porque depois das declarações e dos elogios que fez à organização do Dia do Clube e o facto de estar presente e ter falado para aquelas pessoas todas a tirar fotos, depois ainda sugeriu que descêssemos à garagem para ver o mausoléu e aquilo que está a ser preparado para homenagear o Presidente Pinto da Costa. Achei que foi bonito a parte dele, foi ali um bombom que deu aos participantes do Dia do Clube. Não estava a contar fazer essa visita e permitiu-nos ali uma passagem e uma entrada para vermos de uma forma tranquila. E achei que foi um gesto bonito. E também de reconhecimento às pessoas que naquele dia se deslocaram ao estádio para participar no Dia do Clube. Há gestos que lá está, e eu não sei até que ponto é que, falando ainda daquela questão do Dia do Clube, no Dia dos Dragões de Ouro, é o mesmo tipo de bombom, ou seja, a pessoa vai ao Dia do Clube e ainda depois consegue ter acesso à gala dos Dragões de Ouro porque esteve no Dia do Clube, naquele evento ali mais privado, e privado no sentido em que é mais pequeno, porque, como o Paulo já disse, aquilo é por inscrição, as pessoas não têm nada a ver, não é agora como comprar bilhetes para ver os jogos, não há ali um site manhoso e que demora tempo e filas de espera, não é nada disto, é só uma questão das pessoas estarem atentas e de se inscreverem, mas achei de bom tom e se calhar é uma maneira do Presidente também reconhecer as pessoas e agradecer às pessoas que participaram no Dia do Clube. Quanto àquelas declarações que ele teve no Futebol Summit, confesso que ainda não ouvi todas com calma, fui vendo algumas coisas que foram saindo. Aquela ideia de ir jogar fora, e como agora vai acontecer no futebol espanhol, causa-me ali um bocadinho de comichão. Eu percebo que um Casa Pia com outro jogo, com outro clube, se calhar não é tão atrativo, mas e percebo que fora podem ganhar mais dinheiro com isso, mas acho que no final quem perde são os adeptos que não podem ir ao estádio e aquelas 700 pessoas que todas as semanas, ou 1000 pessoas que todas as semanas vão ver o seu clube do coração, fazem algum esforço, pagam as suas cotas e querem ver aquele jogo, têm que ser valorizadas. E depois de repente estamos a mudar o jogo para Miami porque, sim senhor, vão-nos pagar muito mais. E também não sei até que ponto é que em Miami vão querer estar a ver um Casa Pia. Viu-se no Mundial de Clubes. Muitos jogos de grandes equipas ficaram por encher. Porque aquelas pessoas não querem saber. Principalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, não lhes diz nada. E aos adeptos diz muito. E por um lado apregoar que os adeptos e os clubes são dos adeptos e o Porto é um clube de adeptos. Não estou a falar nesse caso especialmente do Porto, mas também do Porto. É um clube de adeptos e os outros também são clubes de adeptos e de repente estamos a tirar aos adeptos, que são os donos do clube, a possibilidade de verem o clube só porque há ali mais dinheiro. E eu percebo que todos precisamos de dinheiro para viver e é o que é, e há contas para pagar e jogadores para comprar e tudo mais. Mas acho que isso desvirtua um bocadinho e tem que ver estas declarações com mais calma para perceber um bocadinho a dimensão Daniel, da coisa. Eu creio que essa ideia surgiu um bocadinho a reboque da atualidade por causa dessa questão do jogo da Liga Espanhola e o outro qual é, da Liga Italiana, salvo erro. Fora, já não me recordo qual é. Surgiu um bocadinho a reboque da atualidade. Acho que são dois da Liga Espanhola. Ou isso, pronto. Bem, eu acho que surgiu um bocadinho a reboque da atualidade, como não me pareceu que ele descartasse essa possibilidade, mas um bocadinho como exemplo de que é preciso mais do que... Quer dizer, a Liga nem sequer consegue bem marcar horários cá, o que fará planear estas coisas fora, digo eu. Mas a ideia será temos que pensar no futebol para lá do fim de semana. Sim, para lá das quatro paredes do país. E não só, pensar como onde é que há adeptos que querem ver os jogos, onde é que podemos desenvolver melhor isto, como é que podemos transmitir melhor imagem, como é que as transmissões podem ser melhores.
como é que a arbitragem pode ser melhor, como é que potenciamos o espetáculo. Estas questões todas que têm múltiplas respostas e que João, eu relembro que no passado já fizemos a Supertaça em França, não é? Sim, há bastantes anos, sim. Ou seja, já aconteceu. Sim. Eu percebo a questão do... Porque aí há um público potencial que por acaso até tem poder de compra e que no caso até merece ver a minha questão é mesmo essa, ou seja, se tu me disseres que a ideia passaria por dar o Porto de Casa Pia em Miami, não faz sentido nenhum. Eu adoro vocês estarem a falar de Miami, eu gostava de ir lá a Miami. Mas eu também gostava, mas não faz... Também queres uma desculpa, não é? Negócio não faz sentido nenhum. Se me disseres que se é melhor ir a Paris jogar o Casa Pia Porto, se calhar é, porque aquilo está cheio de portistas, não é? Ou seja, nós também não nos podemos esquecer das comunidades que temos aqui pela Europa fora. E que... Claro, e se o caso for esse, eu acho que não tem acesso. E apoio, e não tem acesso. E que não tem, claro. precisamente, e quer dizer, se nós não vamos todos a Casa Pia, não é? Nem vamos todos a Portimão. E aquilo que acontece foi aquilo que ele disse, que são jogos com 2.000 e 3.000 adeptos. E se calhar mas se também melhorássemos a experiência do adepto nesses estádios, e essa é que é a questão. Muitas vezes a experiência do adepto nesses estádios é horrível. Portanto, melhorar isso, sei lá, tens uma fan zone. Eu percebo, mas isso é que a questão agora também do álcool nos estádios, não sei até que ponto é que também não pode mudar isso, porque muitas vezes não há condições fora do estádio para... O Porto faz, não é? O Benfica faz, o Sporting também, mas os outros clubes mais pequenos nem sempre têm capacidade para organizar e fazer. Até que ponto é que levar aquilo para dentro do estádio não potencia ainda mais a coisa? Eu percebo isso tudo, lá está, se a Liga marcasse os jogos a tempo, se há aqui diversos fatores. Há muito para melhorar isso, pois, sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Agora, aquilo que eu quero dizer é que eu acho que a intenção dele não era pôr um francês a ver o Casa Pia Porto, percebes? Eu acho que um Casa Pia Porto em Luzerne, onde está o Bruno, ou em Paris, teria muito mais gente no estádio do que aqui em Portugal. Isso, era um happening, sim. E estamos a falar de portistas, não é? Portanto, não acho que seja... Porque eu vi ali essa narrativa que não se pode menosprezar os adeptos e tal, mas eu lá está, eu não encarei isso do ponto de vista de ignorar os portistas para vender para os outros, encarei isso como uma oportunidade, se calhar, de levar jogos que aqui têm uma assistência medíocre, que é mesmo assim, para, se calhar, transformar esse jogo num estádio com 20.000 pessoas, percebes? É totalmente diferente. Sim, eu percebo. Eu acho que aqui a questão essencial desta questão do levar jogos para fora é uma, e que temos que ir à base. É que em Portugal só há quatro clubes com adeptos, ou 5. Os restantes não têm adeptos. E isso é um problema do país, mas acima de tudo cultural. E eu dou aqui só um exemplo. Por exemplo, se nós tivermos o Vitória de Guimarães a lutar nas pré-eliminatórias para entrar na Conference League, nós temos à noite todos os canais de televisão a darem programas desportivos e não há um que faça uma referência sequer ao resultado todo. Verdade. Portanto, estamos a falar do quarto maior clube português. Exatamente. Portanto, quando isto acontece, torna-se impossível cultivar o desporto em Portugal. Em Portugal nós temos 5 clubes, os 3 grandes do Braga e o Guimarães que têm adeptos. O restante não tem adeptos. Não existe. Portanto, o futebol português, se quiser evoluir, ou começamos aqui a fazer um campeonato de 8 equipas, mais ou menos, ou então realmente mais vale vender os jogos fora dessas equipas que realmente não têm adeptos para fora do país, porque é a única forma deles sobreviverem. E onde tem adeptos também, não é? O que é? Ou seja, vender para fora do país, mas para os nossos. Percebe? Pois, exatamente, para os nossos, porque eles não têm adeptos. Não têm adeptos, nem o Casa Pia não tem adeptos em Lisboa, como não tem em Paris. Mas, efetivamente, em Paris nós podemos encher um estádio de portistas. Mas o Casa Pia vai ter residualmente os mesmos adeptos, eu percebo. Sim, mas repara, que receitas é que isto daria ao Casa Pia? Se calhar eram receitas importantes, não é? Claro, porque era como sendo um jogo em casa para eles. Precisamente. Portanto, era a única forma de sobreviverem estes clubes. O Casa Pia é um bom exemplo porque joga os seus jogos a não sei quantos quilómetros são, mas para 80 ou 100 quilómetros do seu estádio e não parece muito preocupado com isso. Pois. Exatamente.
Eu diria que se o Casa Pia jogasse, por exemplo, aqui na Suíça, ia ter alguns adeptos a torcer por eles, não é? Portanto, os adeptos adversários do Futebol Clube do Porto, neste caso, se for do Benfica, certamente pelo Casa Pia, e não se importa certamente de ver um jogo em que esteja o Porto, por exemplo, a jogar aqui na Suíça. Encher o estádio, não precisa ser um estádio de 50 ou 60 mil pessoas, mas aqueles estádios com E não precisa ser todos pessoas, esportistas, é isso que eu estou a dizer. É isso, de certeza. A comunidade imigrante, de certeza, benfiquistas e tudo iam ver o jogo. Isso não tem a menor dúvida. E isso, se calhar, traria aquilo que eram receitas importantes. Eu acho que as declarações dele eram, no ponto de vista. Aliás, como desde o início, eu acho que ele sempre tentou. Sempre teve uma postura de tentar melhorar o futebol português. Eu quero recordar que ele começou a campanha eleitoral dele a falar que isto do centralismo e tal eram retóricas do passado, não é? Aquilo que temos percebido agora ao longo do tempo é que até o discurso está a mudar. Mas aquilo foram declarações que eu, no meu ponto de vista, fazem sentido no sentido de melhorar o futebol português e tornar mais atrativo. Por exemplo, aquela questão da Taça Ibérica, para mim faz todo sentido. A Taça da Liga é uma competição que só tem interesse nos últimos 2 jogos, diria, e andamos ali a jogar jogos que não têm interesse nenhum. Se calhar faria mais sentido os grandes saírem dessa competição e disputar uma Taça Ibérica com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, com o Real Madrid. Isto não seria mais atrativo, não é? Acho que era muito mais atrativo e, aliás, catapultava até o futebol português para outros patamares e pelo que percebi até o Campeonato Espanhol até tinha interesse nisso, portanto acho que a intenção é boa, sim. Muito bem, deixem-me só aqui dizer que estamos já aqui na reta final do podcast. Ainda têm aqui algum tempo para, se quiserem ainda colocar alguma questão aqui aos convidados ou aos oradores. Nós habitualmente aqui no final costumamos fazer aqui uma ronda final por cada um, para umas palavras finais, e se quiserem ainda puxar um tema rapidamente para poder ser abordado, ainda o podem fazer. E habitualmente os nossos oradores residentes costumam dar aqui o seu topo e o fundo. Vou começar precisamente pelos oradores. Bruno, antes disso, deixa-me só fazer aqui uma referência ao que se falou há pouco da possibilidade no dia do clube de se ter ido visitar ao P1 os objetos que foram deixados em homenagem ao presidente Pinto da Costa. Dizer que lá está, é lógico, para quem está a assistir ao dia do clube, aquilo foi um momento espetacular, mas para quem está a assistir, aquilo foi-nos colocado a um quarto para as 10 da manhã para fazer durante a manhã, o que em termos logísticos tornava completamente impossível, até porque nós temos que perceber que este tipo de eventos, quando nós temos painéis, os convidados estão combinados de chegar a uma determinada hora e nós temos que cumprir horários, não é? Eu não posso convidar uma pessoa para lá estar às 2 da tarde e depois ela entrar em cena às 5 da tarde. E, portanto, felizmente, ainda ali um pouco em cima de joelho, conseguimos mudar a visita, que acho que foi uma mais-valia enorme para o dia do clube. Sem dúvida. O que foi excelente. E outra coisa que eu gostaria de referir também das palavras do Presidente, e que eu acho que por muitos setores foram mal interpretadas, quando ele fala na questão dos 20% dos objetos que estavam expostos. O que ele disse, e aliás ele até falou num artista e tudo isso, é que neste momento estão 20% dos objetos expostos lá, porque a obra não está terminada. Inclusivamente nós que pudemos visitar, vimos até onde a obra vai e vimos, por exemplo, o último painel que está a ser feito. Portanto, o que o Presidente quis dizer, e acho que é importante também deixar isto bem claro, foi que neste momento 20% dos objetos que foram colocados na homenagem ao Presidente Pinto da Costa já lá estão expostos, mas a obra está longe de estar terminada, e acho que era importante deixar aqui... Sim, Paulo, ele inclusive disse que esses 20% foram os primeiros 20% de objetos que foram deixados no local. Portanto, a escolha não foram selecionados, foi mesmo os primeiros 20% que foram colocados lá, naquele local, e, portanto, os restantes 80% serão feitos para uma peça de arte. E pronto, mas para finalizar, dizer que, de facto, foi uma maneira excelente para acabar o dia de clube. Foi muito bom mesmo.
Sim, sim. Sim, é exatamente isso que estás a dizer, Joel. Ou seja, tudo vai ser exposto, ainda não está neste momento tudo exposto. Certo. Uhum. Muito bem. João Pedro Barros, vou começar por ti nesta ronda final, depois vou dar a oportunidade uma vez mais também ao Daniel e ao Paulo para falarem, e ao Joel. Topo e fundo, palavras finais sobre isto que fomos falando aqui ao longo deste podcast. O que é que nos tens a dizer e o teu topo e fundo, por favor? Muito bem. Olha, o topo, claramente que eu poderia pôr o dia do clube, mas eu tento não me repetir. Portanto, deixo aqui algumas notas. As vitórias europeias no basquetebol e no handball, e há bocadinho a vitória do hóquei contra o Hóquei de Barcelos agora na primeira jornada do campeonato. Eu ponho também, eu já desenvolvi isso, as declarações últimas do presidente em vários fóruns, que, como eu disse, acho que tiveram qualidade e suscitam discussões importantes para o futuro do clube e do futebol português em relação a outros aspectos, digamos, ainda mais polémicos, evidenciam uma relação que entre os três presidentes não é boa, mas o presidente depois faz questão de dizer que noutro nível as conversas têm que continuar. Eu acho que ele fala nomeadamente dos CFOs dos clubes, e mesmo em tempos passados do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, não no nível presidencial, mas em níveis mais baixos, havia conversas entre os três clubes e, portanto, acho que há aí fóruns importantes para se desenvolver algumas das boas ideias que ele trouxe em relação às partes, digamos, mais relacionadas com arbitragens e com queixinhas e coisas do género. Acho que um presidente pode tentar ser muito correto e ponderado e etc., mas há uma altura em que desculpem lá quem acha que isto deve ser só flores e rosas, mas há uma altura em que se tem que dizer qualquer coisa e pronto, eu não acho que esse murro na mesa tenha sido assim tão violento que me suscite críticas. Parece-me que as palavras terão surgido na altura certa. Portanto, declarações do Presidente, mais um ponto no topo, e também queria pôr aqui no topo a cedência da Câmara do Porto de um espaço na escola, salvo erro, Ramalho Ortigão, que até está desativado ou parcialmente desativado, para o Porto construir um pavilhão para as suas modalidades no setor da formação. Isto também podia gerar alguma polémica por ser a cedência de uma Câmara a um clube, mas eu diria, por amor de Deus, era uma escola que não existia, um pavilhão. Aliás, o presidente Rui Moreira disse que se o Porto não construísse o pavilhão ia ter que construir a Câmara ou o pavilhão, porque a atividade esportiva também é importante, é bastante importante, e o Porto tem os seus setores de formação das modalidades espalhados aí por várias escolas, vários pavilhões, vai poder concentrar isso neste novo pavilhão, libertando também esses espaços pela cidade fora para outras pessoas poderem ter a prática do desporto, libertando mais horas, mais espaços. E portanto, eu acho que aqui a Câmara só está a fazer uma parceria com claramente um dos maiores símbolos, se não maior, da cidade e proporcionando prática desportiva e numa relação de, como se diz num anglicismo, win-win para ambas as partes. Portanto, saúdo isto, independentemente do presidente Rui Moreira estar de saída, isto já tinha sido anunciado há pouco tempo, e se uma Câmara Municipal não pode fazer um protocolo com o maior clube da cidade para um pavilhão para as modalidades, então não sei o que é que pode andar aí a fazer. Eu, no fundo, não tenho grande coisa, mas tenho que destacar a entrada em falso da equipa de basquetebol, com a derrota com o Oliveirense, a equipa de basquete que no ano passado disse várias vezes que era a equipa das equipas profissionais que se calhar tinham um espírito mais a Porto, mas ainda vai bem a tempo de retificar a época, está mesmo no início e temos fundadas expectativas no sucesso desta equipa de basquetebol. E penso que é isto por agora, Bruno. Obrigado, João Pedro. Vou passar aqui ao Joel de Sousa. Joel de Sousa, tuas notas finais, topo e fundo.
Ora bem, eu coloquei no topo o dia do clube por tudo aquilo que dissemos. Não vale a pena estar aqui a repetir, mas está no meu topo. Coloquei também aqui, portanto, a homenagem que foi feita ao Jorge Costa no Olival. Portanto, acho que foi uma homenagem bonita e importante. Ou seja, cada atleta que entrar naquele espaço vai ter que saber quem é que foi aquele homem, perceber qual foi a sua história e assumir a responsabilidade de vestir as mesmas cores que ele vestiu. E portanto eu acho que foi uma homenagem que transmite legado, que exige respeito e que inspira todos aqueles que se querem afirmar como atletas do Futebol Clube Porto. No fundo, eu também queria, começando aqui pelo topo, também queria colocar no topo, mas depois vai ligar ao meu fundo, que tem a ver com o André Vilas-Boas e as declarações que ele teve. Portanto, acho que o André Vilas-Boas, ao longo do tempo, desde que assumiu a presidência, a comunicação tem melhorado significativamente. Temos visto o André Vilas-Boas a comunicar mais de forma natural, sem o papel à frente, e eu acho que se tem notado uma evolução nesse sentido. Também percebemos, ele já percebeu que as retóricas do passado, afinal, continuam muito presentes. E está a mudar a sua postura nesse sentido, percebendo que de facto existe uma aliança contra o Futebol Clube Porto e é preciso encará-la de frente e não ter medo de colocar as palavras onde elas têm que ser colocadas. O que, o que depois me leva aqui ao meu fundo, porque aquilo que percebemos logo após esta postura do André Vilas-Boas foi que apareceu logo uma campanha mediática contra o André Vilas-Boas, a tentar denegrir a imagem, a dizer que já se quer colar ao Pinto da Costa, a dizer que basicamente eles gostam mais dele simpático. E claramente houve uma campanha nesse sentido, no sentido de criticar. Ele foi colocado, por exemplo, no Jornal Record, deram-lhe a medalha de lata. Por ter esta postura, quando na realidade ele até foi muito correto naquilo que disse. Disse foi as coisas bem ditas e portanto isso para mim é o fundo da semana. Uhum. Obrigado, Joel. Daniel, a tua vez, não sei se tu certamente não preparaste aqui nenhum topo fundo, mas gostava das tuas palavras finais e agradecer-te uma vez mais por estares aqui no Covil do Dragão. Não preparei, mas já preparei. É fácil de chegar lá. Antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu já era ouvinte ocasional, mas agora serei ainda mais sempre que puder, e se não for em direto, há de ser em diferido. E agradecer também mais uma vez a organização do Dia do Clube, continuar a fazer, e Super Porto também a apoiar. Houve ali e durante o dia do clube várias. Eu acho que vai estar disponível ainda online, os painéis ainda estão disponíveis já para as pessoas poderem ainda ver aquilo que foi falado. Não sei se isso vai ser ou não disponibilizado. Sim, já vai estar. Daqui a pouco já vamos falar sobre isso quando eu passar ao Paulo Bizarro, mas disponível. Pronto, então acho que é de ver, até porque um dos momentos do dia foi o João Pinto dizer que Quaresma foi o segundo melhor jogador que viu a jogar no Futebol Clube do Porto, e toda a gente perguntou então quem é que foi o primeiro, e ele disse os outros todos. E a dinâmica entre o João Pinto e o Quaresma foi espetacular, e é sempre bom ver aquele picante saudável. Houve ali quase performance de stand-up comedy, não vai? Sim, muito bom. E o João Pinto a dizer que terias lugar na minha equipa. O João Pinto, não sei se tinhas lugar na minha equipa. Pronto, assim, umas coisas engraçadas entre eles. Foi muito engraçado. O painel também no feminino também foi muito importante, e acho que, e parabéns vocês por terem escolhido também esse tema, e por terem trazido também algumas das mulheres do clube ali à Berlinda, até porque havia muitas mulheres também no público, e eu também gostei de ouvir, e acho que foi bom. E falámos do desporto adaptado, que é uma secção muito importante do Futebol Clube do Porto, que dizia muito também ao Pinto da Costa, e que eu também acho que é uma valorização do nosso clube. Acho que às vezes não há o foco, nem sempre se olha para o desporto adaptado de uma maneira
não vou dizer positiva, mas com alguma atenção, e o Porto sempre valorizou isso. E eu conhecendo também já algum do trabalho que vai sendo feito no desporto adaptado, também fiquei contente com isso. Foram momentos espetaculares e Olha, obrigado mais uma vez por isso. Deixa-me só dar aqui uma Diz. parte, porque houve uma questão curiosa estás a falar do desporto adaptado, que foi o facto da Carla Oliveira ter dito que compete muitas das vezes contra homens por falta de atletas Sim. femininas. E, portanto, isto são histórias também que inspiram um pouco, quer para seguir a modalidade, quer para que novas atletas se possam também inscrever e poder participar neste tipo de desporto. Sim, e a Carla é um exemplo também de atleta. Eu já conheço a Carla por acaso há algum tempo e repara, é uma atleta que neste momento que compete contra homens, que é campeã, que ganha até aos homens e que apesar de tudo continua a ter a sua vida. Foi mãe agora há cerca de 3 anos, continua a sua caminhada, não desiste, sempre com muita força e é sempre é um exemplo. E foi fixe também ver lá outros atletas de desporto adaptado que foram ao dia do clube e que viveram o dia do clube. Eu acho que eu percebo que para quem está de fora, se calhar não sente as coisas da mesma maneira que nós sentimos, mas o dia do clube é sempre um dia muito especial. Quando tu estavas a dizer topo e fundo, eu não posso deixar de referir o discurso do Presidente na inauguração agora nesta renomeação do Centro de Estágios para o Centro Jorge Costa. Aquele discurso do Vilas Boas, depois dos vossos vídeos do Pinto da Costa, foi a coisa que mais me fez chorar esta semana. Ver aquilo, eu só me apetecia ir a correr a dar um abraço ao Presidente André Vilas Boas. Aquilo foi uma cena surreal. Aquilo que ele disse ali, a maneira como ele disse, a emoção que ele pôs naquelas palavras, e eu acho que todos sentimos o mesmo, porque apesar de não ter convivido com o Jorge Costa como o Presidente conviveu e todas aquelas pessoas que estavam lá, saber daquele sofrimento e ele dizer ele morreu-me nos braços, essa cena foi... E depois de ter visto também tudo aquilo que aconteceu durante as homenagens e o serviço fúnebre do Jorge Costa, o Presidente André Vilas Boas esteve ao lado da urna das 10 da manhã às 8 da noite. Tanto quanto sei, ele só saiu ali meia hora, 40 minutos para ir almoçar e esteve ao lado da urna o tempo todo, de pé, cabeça baixa, a prestar homenagem e a respeitar as pessoas que passavam por lá e a respeitar o legado de Jorge Costa. E depois ouvir aquilo e por aquilo que me disseram também, ele viu aquilo acontecer, ele sofreu aquilo na pele, era um amigo dele, uma pessoa que ele convidou para a equipa dele e não sei, denotei ali em algumas palavras, naquelas declarações, não sei se há algum sentimento de culpa, porque ele disse, eu fui eu que o convidei para isto, e depois de resto, no final de contas foi isto que o levou, não é? Foi o estar aqui, esta coisa toda. Não sei se ele tem algum sentimento de culpa, que é perfeitamente normal que eu sinta, mas acho que não faz sentido, mas tudo bem, cada um sente o que sente, e aquelas declarações e aquele discurso foi das coisas mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos, e para mim é o topo. E aquela boquinha a dizer que os outros, o prémio Calimero do ano, aquilo foi Pinta Costa style, aquilo foi muito bom, e claro que eles ficaram todos cheios de urticária, e já vieram aí processos, e o Diabo 4, e há de vir um Sumaríssimo, e o Boda, e o que eles quiserem, mas achei que ele teve muito bem também com essas declarações. No fundo, se calhar, olha, e porque foi no sábado, no dia do clube, foi nós sairmos do P1, de ver o Memorial do Pinto da Costa e receber a equipa DOCA que tinha acabado de perder a Supertaça. E, portanto, perdemos 4-3 e eles depois, os jogadores estavam lá quando nós acabámos de sair, e pronto, foi uma das coisas que me deixou mais triste esta semana relativas ao Futebol Clube do Porto. Obrigado uma vez mais, Daniel, pela tua presença aqui no Covil do Dragão. Fechamos com o Paulo Bizarro. Paulo, antes de passar a palavra, dizer que certamente as pessoas podem ir ao site do Dia do Clube também já consultar as fotos e nas redes sociais do evento oficiais. Os vídeos também falarás um pouco sobre isso, estará a cargo aqui do Super Porto, mais tarde também estarão disponíveis. Alguns deles já estão, o caso do Jorge Costa e da música,
já estão disponíveis, os outros serão anunciados. Dizer, antes de passar a palavra, e agradecer uma vez mais aqui também em meu nome pessoal e em nome do Joel, o facto de estarmos aqui nesta parceria, e dar aqui uma nota não menos importante para toda a equipa do Super Porto que também esteve presente, no caso o Bernardo Pinho, Marco Silva, a Bárbara Garcia e a Inês Silva, que fizeram parte aqui desta equipa do Super Porto, para também poderem agora as pessoas assistir a esses vídeos e a tudo aquilo que foi o dia do clube. Paulo, fechamos contigo, aquilo que nos tens para dizer, para fechar aqui o Covil do Dragão. Olha, é mesmo isso. Posso começar mesmo por aí, ou seja, pela parceria que existe aqui entre o dia do clube, que no fundo sou eu, o Paulo Santos e o Bruno Sousa, que tanto trabalhamos para levar este dia do clube até aos adeptos e sócios do Futebol Clube Porto, e vocês, Super Porto, que neste momento é uma parceria importantíssima para o tal elevar da qualidade do dia do clube, com toda esta responsabilidade audiovisual que tanto acrescenta ao evento, quer durante o evento, porque eu acho que foi o Joel que falou na questão de ver a emoção das pessoas. Eu acho que é completamente diferente publicar um vídeo nas redes sociais ou estar ali a ver a emoção das pessoas com o trabalho que é feito, e realmente isso é impagável. E acho que é uma oportunidade também única para irmos levando estes vídeos a serem visualizados pela primeira vez ao vivo e depois, obviamente, acabarem por ser disponibilizados nas redes sociais, mas agradecer todo o vosso empenho também, todo o vosso esforço, e acho que o Futebol Clube Porto tem que ser muito isto, tem que ser a união de esforços entre comunidades diferentes. O Dia do Clube é uma organização que realiza eventos, vocês são uma organização que tem uma comunidade online, mas tudo isto somado só vai engrandecer o nosso clube, e acho que estamos todos imbuídos do mesmo espírito e, portanto, espero que isto seja uma parceria que possa durar por muitos e bons anos. Também dizer que para mim foi um enorme gosto ter alguns elementos, ou quase todos, do Covil do Dragão presentes no dia do clube, porque isso também acrescenta qualidade, porque quer se queira, quer não, são pessoas que trazem qualidade aos eventos por serem quem são e por aquilo que cada um representa. E também agradecer a presença pela segunda vez aqui do Daniel Fontoura, quem sabe quando nós, a organização do dia do clube, pegarmos, como eu costumo dizer, na caixa de puzzle de 1000 peças e tirarmos para cima da mesa para construir um próximo evento, quem sabe não conseguiremos ter também o Daniel no palco do dia do clube. Ideias não faltam, é uma questão de nós depois as irmos selecionando a tempo e horas, mas dizer... À vontade, da minha parte, disponibilidade total, assim, eu vou e vou, a não ser que não possa no dia, ou haja ali alguma claro, coisa, na data, exato. Eu agora já, lá está, estou na mailing list, eu recebo os e-mails, eu estou pronto, e já tenho sempre gente a ligar, mal vocês mandam os primeiros e-mails a dizer como é que é, vamos escrever, não sei o quê, pronto, portanto, isso aí é certo, e dá-me sempre um gozo enorme e um gosto também, enquanto participante, estar só ali a beber de tudo aquilo que está a acontecer, e a curtir como qualquer adepto. Mas tem que ter finos, tem que ter finos. Tem que ter finos. Pá, a cena dos finos é que isso era game changer, é só o que eu estou a dizer. É a minha dica, fica aqui, é o meu pequeno contributo. Quem sabe já não será possível para o ano. Portanto, e no fundo é isto, dizer que, no fundo não, que eu não tenho topo e fundo, se não pode ser entendido mal, dizer que desta vez não tenho mesmo fundo, e o topo é realmente o dia do clube e toda esta dinâmica que é criada entre todos nós, que procuramos somar com um único propósito, que é servir o Futebol Clube do Porto, que é o que nós costumamos dizer enquanto organização do Dia do Clube. O Dia do Clube existe porque o Futebol Clube do Porto existe, porque se o Futebol Clube do Porto não existisse, o Dia do Clube não faria qualquer sentido, também não existiria. E, portanto, nós estamos aqui, acima de tudo, para servir o Futebol Clube do Porto, e é esse o nosso único propósito, e que venham mais dias do clube. Se puderem ser melhores que este último, será ótimo, e eu tenho confiança que com esta equipa, quer da parte da organização, quer com esta parceria com o Super Porto, eu não tenho a menor dúvida que o próximo, não tendo nós a mínima ideia do que seja, será certamente melhor do que este.
E mais uma vez, obrigado pelo convite, e já sabem, sempre que for possível, estou disponível, porque da mesma forma que os portistas, quando estão no Dragão, estão em sua casa, eu também aqui no Super Porto me sinto em minha casa. Obrigado, Paulo, uma vez mais. Só dizer que daqui a pouco, antes de fecharmos, vai passar um spot publicitário uma vez mais de alguns segundos da Sport TV, e terminamos, para aqueles que foram entrando aqui na live, vamos terminar uma vez mais com a música que fez parte deste evento, do Coração Dragão. Iremos terminar precisamente este podcast com essa música, para quem quiser ficar aqui até ao fim e assistir uma vez mais à música, ou aqueles que ouçam a primeira vez. Dizer notas finais de minha parte. Deixa-me só dizer, Bruno, deixa-me só dizer que a música que vais passar, logicamente podemos dizer que oficialmente, e essa música que foi apresentada pelo Super Porto, oficialmente vamos passar o hino do Dia do Clube, porque acho que isso nem sequer tem discussão. Certo, nós já há algum tempo que tínhamos falado nessa ideia de criar um hino do Dia do Clube, e aliado a esta temática do Coração Dragão, por criar aqui o hino que estávamos à procura, não é? Muito bem, fica então essa dica. Vai passar aqui a música daqui para aqueles que foram entrando e que podem então ouvir a música. Só deixar aqui umas notas finais de minha parte no Covil Dragão. Nós vamos regressar uma vez mais na próxima semana, todas as quartas-feiras às 21h15 aproximadamente. Estamos isto um pouco com algum atraso, mas às 21h15 live stream. Depois, mais tarde, no Spotify, na Apple Podcast, está disponível todo este episódio também, para que possam seguir plataformas, quem preferir fazê-lo. Dizer, lembrar, porque é sempre importante para os esportistas, que deixem aqui o gosto do Super Porto, quer no meu canal de YouTube, Bruno Garcia FCP, e dizer que foi um gosto uma vez mais estar aqui convosco. Voltamos então na próxima semana, já com o habitual painel de oradores aqui do Covil Dragão. Até lá, portistas, como sempre, seguimos juntos. Adere já na tua box. Dia do Clube. Coração Dragão. Corações que batem diferente, carregam memórias, conquistas, vidas vividas. Um fogo que atravessa o tempo, não se apaga, mesmo na saudade contida. Os que já partiram ainda sussurram histórias, entre lágrimas e sorrisos, entre ontem e amanhã. A chama ergue-se mais forte a cada memória, mais alto que o tempo, mais viva que o amanhã. É o pulsar da cidade, é o sentido do povo, é a alma de um clube que nunca se cala. Coração de dragão, orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa. No encontro de todos, na festa da paixão, rostos e vozes se unem numa canção, entre cores, bandeiras, sonhos e emoção, azul e branco no peito, viva a devoção. É o pulsar da cidade, é o sentir do povo, é a alma de um clube que nunca
coração de dragão. Orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa. E mesmo quando o tempo levar quem amamos, a chama permanece, os lembramos no abraço de um amigo, no canto entoado. O dragão renasce, eterno e apaixonado. Sem memória, não há história. Sem memória, não há futuro. Super Porto. Seguimos juntos.